Olá, Vera. Quais são os princípios básicos dos ensinamentos de Louise Hay? Então, eles são fundamentados nas grandes leis universais. Um deles fala daquilo que hoje está bastante em voga, que é a lei da atração, ou seja, o semelhante atrai o semelhante. Mas no caso, o método de Louise Hay trabalha sobretudo a questão do pensamento positivo, não é? As leis, o método tem fundamentos e princípios que são as leis. A lei da unidade, a lei do karma, da causa e do efeito, a lei da atração, da vibração, a lei da ressonância, etc. Bom, a Louise Hay não lhe chamou leis, simplificou, mas estes ensinamentos toda a gente sabe que são espirituais, são princípios espirituais, e depois nós trabalhamos o pensamento, como procuramos trabalhar e aprofundar a dimensão das emoções, porque temos um corpo emocional, um corpo mental, um corpo físico, e portanto nós procuramos trabalhar na latitude do que somos, e é fundamental aprender a trabalhar sobre os pensamentos inúteis e sobre os pensamentos negativos. A forma como eu ensino o método Louise Hay não é negar nem reprimir os pensamentos negativos. Isso para mim não funciona, nem é pegar numa série de pensamentos positivos e abafar a nossa negatividade. Nós somos um todo. Um pensamento negativo tem alguma coisa muitas vezes a dizer-nos e ele fala de uma dimensão de nós que é uma dimensão mais profunda, mais arcaica. Muitas vezes nós descobrimos que os pensamentos negativos têm uma boa intenção. A intenção não é má, quer dizer, a intenção é de nos preservar de qualquer coisa, de nos defender de qualquer coisa, mas o preservar, o defender, sempre liga à dimensão da sobrevivência. Na verdade, nós temos um lado sobrevivente ainda, temos um cérebro reptiliano, temos uma cauda de um dinossauro atrás de nós ainda, quer dizer, nós temos diversos níveis que precisam evoluir e precisam coexistir. E, portanto, eu ensino sempre o pensamento negativo, o trabalho como o pensamento positivo, ensino que não é um reprimir do pensamento negativo. Digamos que todas as grandes tradições espirituais nos ensinam, Heloísa, que nos ensinam a trabalhar o bem, a compaixão e o amor, não é? Para que um dia esse manancial de bem, de compaixão e de amor possa abraçar o mal, o negativo, aquilo que é preciso curar. Mas nós podemos considerar que somos mesmo os arquitetos e os responsáveis pelo nosso destino? Eu não tenho dúvidas hoje, eu não tenho dúvidas. Quanto mais eu cresço em consciência e em observação da vida que me acontece e que acontece aos outros com quem partilho a vida, mais eu descubro que nós somos absolutamente co-criadores. E de facto a vida se desdobra nessa dança que é aquilo que nós temos para dar à vida, que é sermos mais de quem nós temos para dar, mais dos nossos talentos, das nossas capacidades, das nossas características, e ao mesmo tempo a forma como nós escolhemos reagir àquilo que nos acontece, sincronisticamente, o tal dizer sim. Então o acaso não existe? Eu aprendi há muitos anos atrás e reforcei muito essa consciência com a astrologia, de facto não há acaso. Não há acaso. E tudo na nossa vida é consequência ou causa? Bom, às vezes fica difícil perceber onde é que começa uma e acaba a outra, porque, sabe, eu acredito na reencarnação, tal como aprendi com a astrologia e com o estudo de disciplinas orientais, porque para mim faz todo o sentido que uma vida não chegue. Não chegue para sermos mestres, para iluminarmos, para sermos iluminados e no processo iluminarmos os outros. E, portanto, muitas vezes o encadeado nós perdemos a noção do princípio das coisas. Agora, de uma forma, do princípio dessa cadeia de causalidade, não é? De onde é que começa e acaba. Agora, parece-me que há um momento em que nós temos que começar por algum ponto. E o ponto somos sempre nós, porque não somos nós que estamos no mundo, é o mundo que está em nós. Isso eu tenho cada vez mais consciência. O mundo não existiria se nós não existíssemos para ele, não existíssemos para ele. E isto significa que temos que começar sempre como ponto de partida por nós, por nos rever, por nos pormos em causa. As crises ajudam. As crises têm essa função. É a necessidade que faz o sapo pular, sabia? Se não fosse, o sapo não tivesse necessidade, olha, e estamos mesmo no sapo. Era obrigada. Muito obrigada.